Olá, sejam bem-vindas. Eu sou a Pamela Amaro, terapeuta e mentora de mulheres. E eu sou Lúcia Guarilha, especialista em marketing e entusiasta do autoconhecimento. E hoje nós estamos começando um novo quadro, o Histórias que Fluem. E a nossa ideia é que esse quadro possa inspirar vocês, mulheres, que a gente possa trazer um pouco de reflexão a partir de histórias. Inicialmente as nossas histórias, as nossas narrativas pessoais, mas que em breve esse quadro também vai trazer outras mulheres que possam colaborar também com essas reflexões sobre a vida, sobre o cotidiano e sobre as nossas transições. E para começar, nesses primeiros episódios, nós vamos tratar sobre a transição de carreira, né? Tanto a Pamela quanto eu tivemos esse momento, né, muito significativo nas nossas vidas, que é um movimento muito grande, né? Impacta todas as áreas, é um movimento interno, né? E então hoje a Pam aqui vai começar nesse primeiro episódio falar sobre a transição de carreira que ela passou, né, na vida dela. E Pam, então conta pra gente um pouco de como foi esse momento assim de preciso mudar, né? Preciso transformar algo. O que ali dentro e qual foi, né? O que você sentiu que estava acontecendo para você precisar dar esse passo de mudança? Sim. Bom, vamos lá, Lu. Eu acho que eu preciso voltar, né, um pouco para dizer sobre a minha primeira formação. A minha primeira formação foi em fisioterapia e eu decidi logo cedo, assim que eu saí da escola, né? Então, assim que eu terminei o terceiro colegial, eu fui para fisioterapia, porque na época eu já estava envolvida com o mundo da dança, com o mundo do corpo. Então, eu dava aula de balé clássico. Então, para mim, o corpo era uma forma assim de me expressar, de me conectar comigo e não me via assim fazendo outra coisa. E quando eu fui pesquisar, né, esse início, né, saindo da escola, acho que você lembra, a gente está cheio de expectativas, não sabe muito bem que caminho tomar. Dentro das minhas pesquisas e do que eu fui entendendo, parecia que a fisioterapia me daria essa possibilidade de lidar com o corpo, que é uma coisa que ali naquele momento fazia muito sentido para mim. Inclusive, se eu quisesse seguir como professora de balé ou como bailarina, eu poderia a partir da fisioterapia. Bom, Olha que interessante. Que legal. e aí eu fui para a faculdade e comecei a mergulhar no mundo do corpo. Então, a fisioterapia, ela traz muito essa compreensão mais integrada, muito física, né? Então, as dores, a postura e tudo isso. Quando eu me formei, eu fui, depois de 2 anos, abrir a Realize, que é a clínica que eu tenho hoje, com uma sócia, a Karen, e ela também é fisioterapeuta e nós nos conhecemos na faculdade nessa época. Ela seguiu um caminho, eu segui outro dentro da área da fisioterapia e começamos a construir, né, essa história. E havia uma inquietação dentro de mim de que algo, algo além do corpo precisava acontecer, sabe, Lu? Então, era, acho que a melhor palavra para Além do traduzir físico, isso algo mais profundo. uma Uma inquietação que inquietação. naquele momento não dava nome, assim. Parecia que o físico não ia resolver tudo, porque eu comecei a me deparar com os meus clientes, né, em atendimentos, na época, atendimentos de pilates, de ortopedia, e aí eu escutava a história dessas pessoas, como que aquela dor tinha acontecido, e eu sempre fui aquela professora, aquela instrutora que a pessoa gostava de chegar para contar como foi a semana, para contar o que estava sentindo. E aí eu comecei a falar assim, bom, mas Tinha sempre uma conexão além ali, né? isso, Só daquele. Do dia, e do momento. Tinha algo mais de sentimento que a pessoa queria trocar, enfim. queria. E aí eu comecei a me sentir sem recursos, assim, em algum momento eu comecei a falar, bom, mas e agora? Como é que eu vou adquirir esses recursos para poder explorar mais isso que eu tô vendo, isso que eu tô percebendo, que já acontecia naturalmente, essa conexão, e acho que as pessoas que
que estavam comigo nessa época vão se lembrar, porque alguns estão até hoje, sabia e queria esse momento de troca. Bom, só que essa inquietação não dava nome, e aí eu comecei a procurar alguns cursos, algumas formações que me levasse para algo que envolvesse as emoções. Então, desde o RPG, que algumas pessoas não sabem, mas ele não é só postural, ele também trabalha com questões de fáscias, que também tem uma questão que envolve as emoções, como, por exemplo, a microfisioterapia, que também trabalha através do corpo, questões embriológicas, então que já me davam uma visão além, né? Então você foi fazendo esses porque cursos, naquele primeiro... estudando sobre tudo isso. Isso, porque naquele momento, Lu, eu entendia que era... como eu não sabia o que eu estava buscando, o que eu sabia é que eu queria fazer algo que complementasse, eu só não sabia muito bem o quê. E aí eu fui fazendo esses cursos, porque eram os cursos que estavam fora daquele contexto ortopédico, vamos falar assim. E aí eu comecei a atender, comecei a me envolver. Só que o grande marco, Lu, para mim, que acho que é o ponto principal que eu quero trazer aqui, foi dentro da minha história pessoal mesmo. Você estava passando por algo, sentindo algo nesse momento. Isso, porque daí atravessou o lugar do profissional, porque antes era uma inquietação do profissional, e foi para uma inquietação do pessoal, da vida pessoal. E como que aconteceu isso? Então, né? Opa, né? Agora eu preciso olhar mesmo para o que está acontecendo. E isso aconteceu através do físico, né? Olha que curioso, né? Então, parecia que eu precisava de algo que acontecesse no meu físico para eu poder me dar conta do que estava se movimentando dentro de mim. E que hoje a gente sabe que o nosso corpo é um órgão de impacto, mas isso vem depois, essa consciência, né? Então, lá atrás teve todo esse processo. Que era ainda muito fragmentado para mim, sabe, Lu? Então, realmente, hoje a gente sabe que é só a pontinha ali do iceberg, né? O corpo físico, ele é um ponto, mas não é tudo, né? E o corpo físico veio me sinalizar, opa, tem algo que não tá funcionando, olha pra mim, olha pra algo além. E foi através de uma questão ginecológica. Então eu tive, numa época, eu passei por bastante dor, onde eu tinha infecção de urina de repetição, tinha algumas outras inflamações dentro dessa parte ginecológica. E o que era, assim, mais intenso, Lu, é que eu busquei muitas vezes tratamento, medicamento, exame, tudo aquilo... Para tratar os sintomas. Para tratar o sintoma, só que não estava mais... sendo suficiente. E aí um dia que me marcou muito foi o momento em que eu saí de uma segunda vez que eu estava fazendo um exame médico bastante invasivo, assim, e necessário ter feito, porque naquele momento eu precisava entender se não tinha algo a mais ali. Sim. Mas quando eu saí, o médico falou assim, bom, olha, agora eu não tenho mais o que fazer, né? Ou eu já te dei todas as alternativas de medicamento de antibiótico. Nessa época eu estava tomando há 30 dias antibiótico. Então, assim... quem entende um pouco... Isso vai mexendo com outras coisas, né? Virou um ciclo vicioso, porque o antibiótico diminuía a minha imunidade, aí eu pegava outras infecções, mas ao mesmo tempo eu precisava tratar bom. E aí ele falou, olha, agora eu não tenho mais recursos, ou a gente, tipo, te interna e você vai tomar medicamento daí venoso, né? Ou não tem mais o que fazer. E aí quando ele falou aquilo, parece que eu já estava tão exausta, Lu, que naquele momento eu falei, nossa, chega, o que eu tô fazendo comigo, sabe? E aí que veio esse impulso interno, e aí eu acho que tem um lado meu que já estava procurando por algumas coisas, só não sabia como. E aí eu fui para todas as coisas que você possa imaginar, só que de um lado... mais voltado às emoções e mais voltado às terapias integrativas, holísticas. Então... Porque essa pergunta, não sei, você me falou aqui o que o médico falou, esse posicionamento de não tem mais o que eu fazer,
chegou aqui pra mim assim, como não tem mais o que fazer, né? Talvez você tenha sentido algo assim nesse momento. Foi assim. Tipo, tem que existir alguma coisa. Exato, chega. Chega. Foi no momento em que eu acho que hoje, olhando para trás, naquele momento, eu acho que eu não tinha essa consciência, sabe, Lu? Mas foi o momento em que eu falei, não, eu preciso me apropriar da minha vida, eu preciso me apropriar do meu corpo. Não adianta eu ficar agora só nesse ciclo sem fim e esperando que alguém resolva sem eu me apropriar do que estava acontecendo comigo. Então, aí eu fui para conhecer muitas coisas, né? A partir desse choque... Que época mais ou menos foi isso? Ai, Lu, Tem quantos anos já? já tem uns 10 anos no mínimo, mas assim, Aham. talvez tenha uma diferença aí Sim, nesse tempo, mas mas é mais tem. ou menos isso. Mais ou menos isso. E aí, esse choque, assim, que me deu, me fez ir para uma área, assim, onde eu comecei a conhecer a ginecologia natural, né? Então, que não vem dentro da parte da medicina, né? Mas que tem todo esse conhecimento com a natureza, com a terra, com as ervas, com os conhecimentos ancestrais. E eu fui nessa época para mim, para me cuidar, para me curar, para entender o meu corpo. Foi a primeira vez que eu entrei em contato com a mandala lunar, que acho que em outros momentos a gente vai falar mais disso aqui. Sobre ginecologia natural também é muito legal de abordar. Então foi o primeiro momento que eu entrei em contato com a ginecologia, com a mandala lunar, com os ciclos internos, que eu fui entendendo um pouco de conhecer meu corpo, né? E a natureza integrada. A natureza que tá fora, que tá dentro. Fui para aromaterapia, fui para psicoterapia, né? Então, fazer terapia também individual. E aí parece que abriu, assim, um mar de coisas. E eu acho que eu tenho um lado que falou assim, bom, precisou isso acontecer para esse lado se expandir, se despertar. E aí eu fui atrás de todos esses conhecimentos. Que eu acho que é muito comum na vida das pessoas, pelo menos eu vou falar por mim e também eu ouço muitas pessoas dizendo assim, né? Algo precisou acontecer para me dar aquela chacoalhada, né? Para eu olhar para algo. Então é importante a gente estar atento a isso, né? Sim. Esses momentos em que algo na nossa vida está acontecendo, né? Algo que a gente não explica, que a gente, né, que está movimentando muita coisa ali dentro. Provavelmente existe uma mudança necessária ali e que vai trazer frutos muito bons. Isso, né? E que tem um tempo, né, Lu? Contando aqui para você, eu percebo que eu já tinha sinais dessa inquietação antes de tudo isso se dar no meu corpo, né? Mas ainda não era visível, não era claro, ou não havia coragem ou abertura, sabe? Então, hoje eu entendo que foi um presente, porque não é que foi fácil, né? Claro, foi bem desafiador, porque eu duvidava, né? Tratando com óleo essencial, eu também duvidava, eu questionava, eu falava, será que isso vai funcionar? Então, assim, havia muito esse lugar da dúvida, mas que daí também tinha um lado meu que falava, não, é isso. É uma certeza também interna. E aí eu ia mergulhando, fui mergulhando cada vez mais. Até o momento, Lu, em que eu comecei a entender que eu queria estudar aquilo como profissional. Então foi o momento em que eu comecei a fazer cursos, que são considerados cursos livres, porque era o que eu acessava, mas que não eram mais só para o meu próprio cuidado, mas que também já era para cuidar. Então, aí eu fui fazer a formação. Foi sendo tão bom para você que eu queria propagar aquilo. Então, aí eu comecei a fazer a formação em ginecologia natural. Aí eu fui conhecer um pouco mais do sagrado feminino, dessas conexões com a terra. O caminho vai surgindo, né? Vai surgindo. Vai se conectando, né? As coisas, as pessoas. Sim, e um marco, assim, muito importante foi que uma terapeuta me indicou um livro chamado Criando União. E quando eu olhei para esse livro, eu nem tinha lido ele ainda, eu folhei ele até o final. E eu olhei e falei, bom, tem grupos de estudos desse trabalho aqui que eu tô vendo. E aquilo, Lu, para mim foi uma certeza,
um chamado, né? Uma certeza de que eu precisava fazer parte daquilo. Eu nem sabia ainda o porquê, que era? mas eu já estava tão mais conectada comigo que isso aconteceu, né? E aí eu fui atrás de descobrir o que que é. E aí eu fui descobrir o patchwork, né? O patchwork hoje para mim é um presente na minha vida. Eu entendo que é um encontro, porque abriu assim coisas para mim que eu sou muito grata aos meus professores, muito grata ao quanto esse caminho tem assim a oferecer, né? E o Patchwork é uma ferramenta de autoconhecimento que trabalha a espiritualidade. Isso. O Patchwork é uma ferramenta de autoconhecimento espiritual. São 258 palestras, então o Patchwork é uma metodologia, como a gente chama. E essa metodologia, ela vai de encontro com o ser, né? Com o quanto a gente pode olhar para o ser, sem distanciar o autoconhecimento daquilo que é divino, daquilo que é espiritual. Então, é como integrar essas duas coisas, porque entende-se que não tem como a gente deixar de lado tudo aquilo que é humano em nós, né? Então, as nossas negatividades, aquilo que muitas vezes está distorcido em nós. E o objetivo é justamente esse: como é que a gente trabalha ao ponto de conseguir encontrar outras possibilidades. E aí foi a minha abertura, porque quando eu encontrei um grupo do Patchwork, eu comecei imediatamente a fazer, e tô nesse grupo há 8 anos. Fui para a formação, né? Porque assim, tudo eu fui fazendo para mim e depois fui fazendo a formação. Fui para a formação. E dentro dessa formação, né, indo para outro estado, então tem todo um processo também que a gente precisa fazer ao longo, né, são 10 anos de formação do Patchwork para você poder ter um título ali de helper. E para mim foi sendo sempre esse lugar, né, de busca. Mas chegou em determinado momento também, junto com tudo isso que estava acontecendo, que eu comecei a perceber, bom, mas o que eu ainda tô sentindo, né? Porque naquele momento, Lu, parecia que ainda eu queria mais alguma coisa, sabe? Eu tava buscando, tava tão imersa em tantas coisas, eu queria entender melhor as emoções, a mente humana, e me ocorreu de fazer uma outra faculdade, né? Estudar a psicologia. Olha só. Só que quando me ocorreu isso, foi mais ou menos há 8 anos, quando eu comecei o Patchwork. Só que nessa época, Lu, eu ainda não conseguia aceitar que eu poderia fazer uma outra faculdade, né? Parece estranho isso, porque depende da pessoa falar, não, é tranquilo. Mas para mim não era. A minha impressão é que se eu fizesse outra faculdade, é como se eu tivesse desistindo, deixando de lado, ou não tivesse dado valor para aquilo que você... E até mesmo perdido, entre aspas, o tempo, sabe? Sim. Então é como se fazer uma outra faculdade representasse começar tudo do zero, né? E que, na verdade, tudo que você passou, todas essas ferramentas que você falou que acessou, tudo que acontece na nossa vida, vai sendo uma pecinha, né, do quebra-cabeça pra gente poder chegar onde a gente precisa, ou onde a gente tá hoje, né? Exato, exato. E aí foi exatamente esse choque. Isso levou, Lu, 2 anos, assim. Foram 2 anos, assim... Conturbada, tentando entender o porquê que era tão difícil para mim Você entrar na faculdade. Você já tinha começado a faculdade ou foi 2 anos para conseguir fazer? Para começar. Olha. Foram 2 anos que eu já estava, assim, no Patchwork, mas que eu, inclusive, estava trabalhando isso, né? De o que me prendia. E aí eu fui descobrindo muitos julgamentos que eu fazia de mim mesmo, das pessoas, essas crenças, né? Por exemplo, de estar estável aos 30 anos, de fazer determinada coisa para o resto da vida, esses julgamentos e essas questões que, em alguma medida, aquilo estava internalizado em mim. E parecia que era uma briga, ninguém estava me cobrando, mas eu estava me cobrando, né? Eu estava imaginando que aquilo era fora. E como muitas coisas inconscientes, a gente não tem essa percepção de que a gente mesmo, né, tem
tem olhares para nós mesmos, né? Exato. Que a gente mesmo faz coisas com a gente mesmo. Exato. Então, eu penso que daí nesse momento, né, eu contei com terapia, com o Patchwork, continuei fazendo os cursos, né, então eu fiz, por exemplo, um divisor de águas para mim foi o de comunicação não violenta, então eu mergulhei na comunicação não violenta, então já tinha, a comunicação não violenta vem de um psicólogo que foi baseado em uma área da psicologia, na psicologia humanista de Carl Rogers, então eu já tinha acesso a tudo isso, mas estava ali, na minha luta. Né? O que eu faço com tantas essas coisas e tantos sentimentos, né? E aí eu brinco que eu chorei 2 anos, né? Porque não é que chorei todos os dias, mas olha, foi bem difícil. Quase todos os dias. E aí eu contei com o apoio, né? Acho que 3 pessoas que me marcou muito, assim, né? Inicialmente, foi a minha sócia, a Karen, que é minha amiga, que ela me ouvia muito, assim. Nesse processo todo você já tinha realiza, né? Já tinha realiza. Atendendo e trabalhando, a vida acontecendo, assim. Os cursos acontecendo. E aí a gente tinha uma troca muito legal. Então era bom para mim poder desabafar e falar com ela e meio que ela ser essa ouvinte, né? O meu marido, que na época também já entendia um pouco de tudo que estava acontecendo comigo. E uma outra amiga que também fazia já parte, eu não lembro se ela já fazia parte do Patchwork, mas depois, se não foi no mesmo momento, ela entrou logo na sequência, que já tinha feito também 2 faculdades e a segunda foi de psicologia. E aí ela me trouxe, assim, algumas coisas que acho que eu já tinha me trabalhado tanto que no momento em que ela falou aquilo, parece que entrou. Sabe quando a gente escuta muito uma coisa e aí uma pessoa fala uma palavra, uma frase... E aquilo integra, e aquilo vira uma chave. Aquilo conectou tanto, parecia que eu nunca tinha escutado aquilo, mas eu já tinha escutado várias vezes, né? Bom, foi uma coisa muito simples. Ela falou assim, tá, tem tudo isso que você tá falando, mas você já foi lá ver? Você já foi lá... Você teve olhar, curiosidade só pra... você já você foi não na vai universidade? Morrer, não vai Você já foi lá na universidade? Você já perguntou como funciona? E não sei por quê, que hoje falando isso em voz alta, né, parece que ela não falou nada, assim. Que é tão bobo, é tão óbvio, né? Mas aquilo conectou, eu falei, bom, eu não fui. Eu só tô ruminando pensamentos. Tô criando tanta coisa, ruminando pensamentos, né? Diálogos internos e eu só tô aqui nesse lugar, então, ok, eu vou. Paralisada, né? E fui. Uma ideia que eu nem sei o que é. Não só fui, como me inscrevi no mesmo dia que fui. Olha só. Então, assim, acho que essa decisão, ela já estava dentro. E aí, procurei ficar presente, né? Porque se a gente entra para uma faculdade e começa a pensar em quanto tempo isso vai levar, se eu vou conseguir terminar ou não vou, como que vai ser conseguir dar conta de trabalhar, estudar e fazer tudo isso... Mas acho que dentro de você estava forte aquele objetivo, né? Que você queria buscar algo para poder usar com as outras pessoas. Isso. Né? Você queria dar um passo no seu profissional. E aí eu fui entendendo, Lu, uma coisa muito importante que eu não tinha entendido até aí, né? Olha só como a gente... É o tempo mesmo para as coisas irem se aproximando. Que legal. Que era assim, que... Eu não estava fazendo a faculdade de psicologia não significava para mim uma outra coisa, mas significava mais uma coisa. E parece algo que integra, algo positivo, que integra. Porque para mim a faculdade estava separada, né, no sentido de outra coisa que vai vir para minha vida. Mas na verdade eu já tinha mudado e é isso que eu não estava me dando conta. No momento em que eu não aceitei mais, assim, não olhar para as minhas emoções, né, no momento em que eu comecei a buscar lá atrás, há 10 anos, a ginecologia, o feminino, a comunicação não violenta, o Patchwork, ali as coisas já tinham mudado. Então... E que hoje você dá conta, né? Então era uma ilusão acreditar que era uma outra coisa que estava surgindo, era mais era uma. A coisa da sua vida. E que daria outros conhecimentos que iriam compor, né? Porque
hoje eu não me vejo separada de tudo isso, né? Então a psicologia vem como uma peça desse quebra-cabeça, assim como a ginecologia, assim como o feminino, assim como a comunicação não violenta, o patchwork. Tudo isso é como se fosse montando esse grande quebra-cabeça que é de ser Pamela que é terapeuta também, que é ser Pamela que é mentora. Então, estar curiosa sobre mim, né? Estar em presença comigo. Então, a faculdade não se tornou mais um peso daí. Porque daí, ok, era só mais uma coisa. Não era uma coisa que eu precisava esperar o fim. Não era algo que eu precisava esperar se concretizar para tudo mudar. Não, as coisas já estavam diferentes. As coisas já tinham mudado. Você começou a ter essa percepção ali, fazendo a faculdade? Foi. E aí, tudo que vinha era somado, entende? Então, tudo que vinha, todas as formas, as linhas, as diversas abordagens, né? O que eu honro muito, né? Esses estudos, os conhecimentos, né? De todos os filósofos, psicólogos, né? Porque a psicologia é uma área nova. Então, de todos os mestres, né? Filósofos que vieram antes, honro muito isso, porque vai vindo, né? Até para definir, não, isso não faz sentido, essa é uma abordagem que não se aproxima de mim, mas eu entendo que ela tem o teu caminho. Porque eu experimentei também, né? Porque eu vi, enfim, isso, e aquela outra faz mais sentido, olha, existe esse tipo de visão, né? Então é um leque que a gente vai integrando, né? Então é como se eu tivesse arrumado espaço, sabe? Para integrar tudo isso dentro de mim. E continuo, né? Assim, não é como se eu tivesse chegado no fim disso. Sim. E talvez essa é a grande mensagem, né, Lu? Não tem um fim. Se tem uma coisa que eu aprendi, né, quando eu penso nessa parte da transição de carreira, é justamente o quanto que as coisas elas não são um fim em si, né? A vida... Não é só aquela coisa única. Não. Ela tá conectada com isso, alguma e mesmo que você ainda que vá transitar muito, né? Porque talvez eu já ouvi de algumas pessoas, mas o corpo e a mente tem tudo a ver. Tem tudo a ver hoje, que a gente já consegue integrar isso, mas talvez não era tudo a ver para mim naquela época. E às vezes é uma coisa que as pessoas perguntam, mas eu quero transitar às vezes de uma área, sei lá, de economia para uma área da saúde. E aí isso não tem nada a ver. Pera, será que não tem mesmo? Será que não tem nada, né? Por que será que você foi para a economia primeiro? Por que será? O que fica dentro de você que talvez você não vai usar exatamente aquilo como moldado na faculdade, como nessa caixinha, mas talvez você vá usar isso de partes daquilo, tantas formas, porque te formou, né, também. Exato, então não é tudo tão separado como às vezes a gente imagina que é. Então assim, é racional, Nada então se eu tá sou separado. das exatas, eu sou exatas. Se você olhar, nas exatas também tem um lado da humanas e assim, e tudo isso parece que quando você amplia o teu olhar, é uma jornada que é uma jornada da vida. Então eu não sei como eu vou estar daqui 10 anos, talvez eu faça outro vídeo e fale, bom, eu já integrei mais isso e aquilo, e com certeza não me perdi dessa mulher, né, que lá atrás, quando saiu do terceiro colegial, olhava para o corpo, porque o que eu mais falo hoje na terapia é sinta teu corpo, observe teu corpo. E eu sou a prova viva disso. Sou a prova viva disso, Pam. Eu já tive a oportunidade de fazer, né, algumas vivências com você e é muito legal, assim, ouvir a sua história, que alguns pontinhos eu já conhecia, enfim, mas poder estar aqui, né, frente a frente e ouvir, né, com mais detalhe, realmente tudo que você... Faz muito sentido tudo isso que você pontuou, que fez parte da sua vida, porque como eu já experimentei algumas coisas, realmente parece uma profissional, assim, muito... completa, com várias visões, porque você já experimentou várias coisas e você foi integrando, né, muitas ferramentas, né, na sua vida.
talvez não tão racionalmente, isso foi, ou algumas sim, mas outras também foram, né, surgindo nesse caminho, mas realmente esse sentir faz muito parte, né, do seu trabalho e acredito que você chegou nesse lugar por conta de tudo que você viveu, né, por conta de tudo, de você ter dado espaço e hoje poder falar essa mensagem, né, de que as coisas não são só elas ali no mundo, né? Tudo tá muito integrado. Isso, essa visão dual, né? Essa então, ou isso ou aquilo, né? Então é um lugar do isso e aquilo. E é um desafio mesmo para todos nós buscar isso, e eu fico muito feliz de você trazer isso aqui também, porque é muito gratificante, né? Poder hoje também contribuir, assim como eu pude sentir isso, poder propagar também esse lugar é muito bom, porque olha como é curioso, né? As nossas emoções, elas são sentidas no corpo. Então não tem como a gente não desassociar o corpo das emoções. Então, antes mesmo de você dar o nome ansiedade ou o nome raiva, você já tá com a mão suando, você já tá com o coração acelerado, você já tá com uma coceira, manchinha. Com um arrepio ou com um impulso ou vermelho, né? Vermelha. Então, o teu corpo já tá circulando mais sangue, já tá acelerando o teu coração, ele já tá suando, você pode até não estar percebendo, mas as emoções se dão no corpo. Então, é mais um indício para nós de que essa fragmentação, ela é uma ilusão. É uma ilusão. Obrigada, Lu, por poder compartilhar isso Obrigada contigo. pela sua história. Tenho certeza que você aí que está nos assistindo vai aprender ou vai sentir que alguma coisa, né, similar na vida dela faz sentido para você. E comenta aqui pra gente, compartilha algo se fez sentido para você, o que você gostou, e assim a gente vai construindo cada vez mais e melhor esse canal. Sim, certo? Com certeza. Até o próximo episódio desse quadro.